Glória a Deus. Existe autoridade naquilo que você declara, naquilo que você fala. Aprenda a usar a autoridade que existe sobre a sua vida, investida por Deus. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí sem demora. No livro de João, capítulo 14. E pode sentar, fica à vontade. Livro de João, capítulo 14. Verso 6. Livro de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Só isso. Fecha a tua Bíblia aí. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graça, Senhor, porque nós estamos reunidos mais uma vez na tua casa. E a tua palavra foi lida e declarada, Senhor, e dela nós esperamos frutos. Tua palavra, Deus, é a qual nós nos afirmamos. E ela diz a respeito de si própria que ela é enviada e dará fruto para o qual ela foi determinada, Deus. Então a nossa esperança de frutificação a respeito de tudo que falamos essa noite, Deus, vem da tua própria palavra, Senhor. Não daquilo que eu falo, daquilo que eu sei ou daquilo que eu posso, mas eu deposito também, Senhor, toda a minha confiança e a minha esperança em ti, Senhor. E peço que o Senhor possa me usar como um canal, como um instrumento de bênção para a vida dos meus irmãos, e eles possam ser ministrados e edificados pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Se você está em família, viu? Você pode sentar ao lado da sua família, pode encostar a cadeira, né? Do lado do seu núcleo familiar, fique à vontade. A gente teve um pequeno probleminha no Data Show, né? A gente vai ver o que aconteceu depois do culto, montar uns andaimes aí para subir e ver se é o cabo, se é o... Qual é que é o negócio do coisa aqui, do negócio que aconteceu. Mas eu coloquei, só não estou apresentando, mas coloquei como tema, né, para hoje, nessa série de mensagens que estão sendo feitas a respeito do culto fé. Esse mês de fevereiro, nós estamos falando em cima de um tema, rompendo em fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A disposição de criar fé no nosso coração e nos movimentar em fé não vem de outro lugar, senão da própria inspiração da palavra de Deus. Qualquer outra fonte de fé, ela é equívoca, ela vai se enganar e ela não vai dar o resultado para o qual ela foi determinada. Então, quando nós falamos em romper em fé, quando nós cantamos romper em fé, não se trata de dar brados e gritos, ou dar aqueles rompantes de atitudes infundadas, ou sair correndo fazer coisas aqui ou coisas ali. Para mim, o romper em fé não significa nada mais do que viver uma vida de absoluta confiança na palavra de Deus. Não significa outra coisa.
Por vezes o romper, a palavra romper, nos dá uma impressão de ímpeto, né? Daquele momento, porque o rompimento nos dá a impressão daquele exato momento em que algo estoura, em que algo expande. Mas aquilo só aconteceu porque havia uma pressão, uma força sendo exercida naquele ponto que culminou naquele ato de explodir, naquele ato de estourar, naquele ato de romper. Então havia uma pressão sendo exercida naquele ponto, muito antes do fato em si. Então, quando nós falamos do romper em fé, não é um ato que vai fazer você romper em fé, mas uma vida de constância e pressão em determinadas situações, que faz você ir rompendo de fé em fé. Então, entendendo isso, eu queria falar sobre verdade. E eu coloquei como tema, então, verdade absoluta. E quando a gente fala em verdade, a verdade, hoje em dia, ela é extremamente relativizada. Segundo a própria filosofia, a verdade absoluta não existe. Não existe uma verdade contida em si que possa ser chamada de absoluta. Quando a gente olha para os conceitos de verdade, dentro da filosofia, por exemplo, os dois ramos principais em que nós podemos explorar e falar a respeito desses conceitos, né, do conhecimento, do adquirir conhecimento, ele se chama racionalismo e empirismo. O racionalismo precisa das razões daquilo que está sendo gerado, precisa de uma racionalização fundamental. E por várias vezes ao longo da história da igreja e na nossa própria história cristã, na nossa própria história de vida cristã, por muitas e muitas vezes nós somos levados a romper com esse racionalismo, porque às vezes a verdade ou aquilo que estamos vivendo, ela não faz sentido em si, ela não tem uma razão em si, né? Um bom exemplo argumentativo bíblico a respeito disso é quando você lê o livro de Jó. O livro de Jó trata do assunto do sofrimento humano, e aquele homem está sofrendo sem ter uma razão em si aparente para ele. Eu digo que hoje é muito fácil citar a história de Jó, porque a gente sabe o final da história e sabe como é que começou. Sabe que foi Satanás, que foi lá, aquele negócio todo e tal, e sabe como é que termina. Mas viver aquele momento sem uma razão aparente para aquele sofrimento é muito duro. A verdade, às vezes ela precisa estar, para nós, precisa estar racionalizada, precisa estar fundamentada. Por outro lado, o empirismo, quando a gente fala de filosofia, ele trata da verdade apenas como experiência. A experiência, para mim, é a única verdade que existe. Se eu pude provar daquela experiência, então aquilo é verdade. E isso também, no que tange ao conceito bíblico, de fato, não pode ser uma verdade. Porque por vezes, a razão bíblica, a verdade bíblica, se coloca acima da experiência. Nós não somos formados de experiência. Nós não somos libertos pela experiência. Nós não vamos para o céu pela experiência que temos, mas vamos pelo conhecimento da verdade que adquirimos e praticamos. Então, no meio dessas duas correntes filosóficas a respeito do conhecimento da verdade, aonde eu racionalizo todas as coisas e tudo precisa ter uma razão em si, e outra que eu preciso experimentar, de fato, preciso ter aquela experiência com a situação para ela se tornar verdade. No meio dessas duas, para mim, vem a palavra de Deus como verdade absoluta. E a verdade absoluta, para mim, como a palavra de Deus é, então, de fato, para mim, a verdade absoluta.
Nós temos inúmeras pregações, correntes, ensinamentos que tratam da palavra de Deus por muitas vezes, em alguns determinados pontos, como alegoria, ou como fantasia, ou como uma mera ilustração. Tem uma corrente, por exemplo, teológica que ensina, a teologia liberal que ensina que os primeiros capítulos da Bíblia, onde fala da criação, onde fala principalmente até o capítulo 11, né, que dá toda a fundamentação bíblica, Gênesis 1 a 11, dá toda a fundamentação bíblica para todo o resto da Bíblia, dizem que essas páginas são mera alegoria, porque existiam muitas lendas no mundo antigo tratando a respeito dos mesmos assuntos. Então se diz que a Bíblia é mais uma dessas alegorias e fantasias. Eu particularmente aqui não creio nisso. Eu creio que toda a palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, toda a palavra de Deus é verdade absoluta em tudo que ela descreve. Desde a criação até o arrebatamento. Desde o momento em que Deus dá um caminho novo para Adão, porque Deus não expulsa Adão por uma punição, mas por uma segurança. Em outro momento a gente prega sobre isso, mas ele tira Adão dali por segurança, ele dá a chance de Adão alcançar a salvação, tirando ele do paraíso. Então isso tudo para mim, de fato, é verdade absoluta e literal da palavra de Deus. Deus levanta homens e mulheres inspirados pelo seu Espírito para descrever e montar páginas maravilhosas, hoje compiladas como Bíblia Sagrada. E todas essas verdades contidas ali não devem e não podem ser relativizadas. Elas precisam ser interpretadas e vividas. E isso vai formando o indivíduo que rompe em fé. Quando nós olhamos para Jesus aqui, Jesus está respondendo para um discípulo. Tem um discípulo ali em João capítulo 14 perguntando, Jesus, porque o relato ali Jesus começa a dar os indícios de que ele iria embora. Ele começa a preparar o coração dos discípulos para o momento da agonia, da crucificação e tudo mais. E os discípulos começam a ficar um pouco preocupados. E aí um deles se levanta, Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos qual é o caminho a seguir. E ele repreende aquele discípulo, respondendo para ele, ei, como assim? Vocês têm andado comigo, vocês têm visto aquilo que eu vejo, vocês têm vivido aquilo que eu faço, e vocês ainda não entenderam isso? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Vocês não têm ideia do que Jesus está respondendo para aquele discípulo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para a tradição judaica, a Bíblia não dá essas afirmações, mas alguns historiadores judaicos, inclusive um deles é Flávio Joséfo, ele diz que existiam alguns nomes usados dentro da tradição judaica para as portas do tabernáculo. Cada uma das portas do tabernáculo, ela tinha um nome ou um apelido dado pelo povo que conduzia a um lugar de maior intimidade com Deus. Cada uma dessas portas ou cortinas, porque não era a porta literal de fato, né? Mas era considerada como porta, porque é o lugar onde dá acesso a um lugar interior, a um lugar de mais intimidade. E essa é a função da porta, né? Na sua casa você chega, você tem a sua porta principal, então você entra num hall de entrada, ou numa sala, ou às vezes na cozinha, e aquele hall de entrada lhe dá acesso a uma sala de estar, a um lugar de maior comunhão, de intimidade, e você segue para um lado ou para outro, você tem um quarto, que é o lugar de maior intimidade, é o lugar mais íntimo da casa, e as portas vão estabelecendo esses limites. Limites para a intimidade de um lugar.
E essa cortina, ou essa porta, ou isso, elas tinham nomes, apelidos diferentes. E quando a gente olha para a história judaica, nós vemos que o povo chamava essas 3 portas que levava e conduzia ao lugar mais íntimo, que era chamado Santo dos Santos. Havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança e Deus se manifestava. E naquele lugar, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, depois da expiação, depois de ofertar, depois de fazer o sacrifício e aspergir sangue sobre si, pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Então ele acessava este lugar, o Santo dos Santos. E essas portas, desde lá da sua entrada, desde o pátio, elas eram apelidadas de caminho, elas eram apelidadas de verdade, elas eram apelidadas de vida. Quando chegava na primeira porta do tabernáculo, aquela porta que dava acesso ao pátio do templo, onde se encontravam o altar do holocausto, a bacia de bronze, aquela primeira porta era o caminho, era por onde eu entrava e começava a expiação do pecado, onde eu começava a oferta para perdão, onde eu conseguia ofertar, onde eu depositava uma oferta que subia às narinas de Deus, subia como aroma agradável depois de queimada, e aquilo gerava então perdão pelos meus pecados. Então esse era o caminho. Aquela porta era o caminho para o acesso à presença de Deus. O primeiro lugar que a gente passa é o altar do holocausto, onde eu ofereço perdão. Eu ofereço a oferta para perdão. Eu coloco algo no altar, eu sacrifico algo para que eu possa ter os meus pecados perdoados. E a gente sabe que este lugar, este altar de holocausto, ele foi saciado de uma vez por todas com a morte de Cristo. A morte de Cristo saciou o fogo deste altar, porque Cristo se oferece como o Cordeiro de Deus imaculado, como oferta perfeita pelo perdão do meu e do seu pecado. Logo depois daquilo, nós chegávamos então na bacia de bronze, onde se lavavam as mãos e o rosto, e o fundo dela era polido para que pudesse refletir a face de quem estava se banhando naquele lugar. Era para dar conotação, além da pureza, além da limpeza, era o simbolismo da palavra de Deus, que nos lava, que nos purifica, nos limpa, nos santifica e faz nós enxergarmos quem nós realmente somos diante de Deus. Então eu passei o caminho, eu chego então na porta que é a verdade. Dentro do altar da verdade, dentro da intimidade da verdade, eu tenho algumas disposições. Eu tenho a mesa dos pães, que simbolizava, né, o pão da vida, que nós vemos depois João falando, Jesus declarando que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês não precisam mais de uma bancada com 12 pães dispostos para simbolizar a vida que vem, o alimento que vem, porque eu alimento e eu sacio a fome de todo mundo como pão vivo que desce do céu. Então, eu chego a este lugar, eu atravesso a porta da verdade e encontro algumas disposições. Eu encontro o altar do incenso. Eu encontro um altar onde eu precisava ter uma mistura específica de incenso para queimar. Não podia ser diferente. Havia uma descrição dada por Deus para a composição daquele incenso que era queimado. Qualquer outro incenso, qualquer outra adoração que fosse queimada naquele altar e não estivesse purificada de fato, não estivesse exatamente como as instruções de Deus, não era aceita por Deus. A gente olha ao longo da Bíblia e nós vemos alguns problemas em relação a isso, e você precisa entender. Uma das coisas que nós precisamos entender como crentes, como cristãos, se você é cristão há mais tempo, né, se você está de fato numa vida cristã, se você tem instrução para uma vida cristã, você precisa entender que tudo que nós colocamos em cima do altar, tudo que nós ofertamos para Deus, vai ser consumido, seja bom ou seja ruim.
Tudo que eu coloco no altar do incenso vai queimar. O altar do incenso, ele era essa disposição, esse ato de adorar. É como se fosse o cheiro das orações dos santos. Apocalipse compara esse altar com o cheiro que sobe para Deus das orações dos santos, quando nós nos colocamos diante de Deus e buscamos a sua presença, quando nós nos dispomos, quando nós ofertamos, não a nossa oferta, não só o que eu coloco no gasofilácio, ou quando eu coloco na salva, ou o que eu transfiro, mas a minha vida como oferta, quando eu me coloco, quando eu me ajoelho, quando eu faço o meu ato de rendição, as minhas orações, a minha busca diária, o meu devocional, eu estou naquele momento queimando incenso. Eu estou produzindo adoração para Deus. E seja ela verdadeira ou não, seja ela verdadeira ou não, ela vai queimar. Qual é o problema desse negócio todo? Qual é o problema? É que aquilo que eu coloco no altar e queima, produz cheiro, produz um resultado. Eu estou acessando a porta da verdade e estou chegando em um lugar aonde eu ofereço algo para Deus, aonde eu estou dispondo o meu coração para dar algo para o Senhor. Quando eu deposito isso, quando eu coloco isso, vai produzir um resultado. E se não for aquilo que Deus pede, produzirá um aroma desagradável ao Senhor. Eu olho isso para o Novo Testamento, eu olho lá no Novo Testamento, eu vejo Jesus falando com a mulher samaritana, dizendo que chegou o tempo, chegou a hora em que Ele requer que os adoradores, que aquele que oferece, que aquele que dá, aquele que oferta adoração para Deus, o faça em verdade. O faça em verdade. A Bíblia fala ali em espírito e em verdade. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando você passa pela porta da verdade, você se depara com um altar em que não tem outra proposta, senão colocar a sua verdade. A verdade em que o Senhor pede de você, aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, devolvendo para Deus, as suas orações sinceras. Não os seus períodos religiosos de louvor e de oração. Muito mais do que as suas mãos levantadas ou seus joelhos dobrados, o Senhor quer um coração prostrado diante dEle. Eu passo pela porta da verdade e eu encontro de novo uma adoração que deve ser fornecida em verdade. Jesus está dizendo para eles, olha, o caminho aqui, se vocês não sabem o caminho, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês tinham um tabernáculo, Moisés tinha um tabernáculo que era disposto e o cara conseguia entrar lá dentro só uma vez por ano. E era só o sumo sacerdote, não era para qualquer um, não, era só o sumo sacerdote. Eu estou dizendo que vocês em mim não encontram só o caminho. Vocês não têm só o caminho, vocês não têm só a primeira porta, vocês não chegam só ao pátio. Vocês, além disso, além de ser expiação para o pecado, além de ser a oferta agradável a Deus, disposta em cima do altar do holocausto, além de eu ser a própria palavra de Deus, porque João 1 fala que Jesus era o verbo que estava com Deus, era a própria palavra de Deus, Jesus era isso. Eu não sou só o cordeiro que vai ser imolado em cima, que vai ser queimado em cima do altar do sacrifício. Eu não sou só a palavra de Deus que lava. Então eu não sou só caminho. Ei, vocês estão procurando em mim só o caminho para entrar. Eu tenho muito mais para dar para vocês. Eu tenho muito mais. Porque depois que vocês entrarem pelo caminho, vocês vão chegar até a verdade. A verdade leva vocês a um lugar mais íntimo. A verdade leva a um lugar em que vocês oferecem adoração, em que vocês provam e desfrutam da minha presença, em que vocês provam de fato que eu sou o pão vivo que desceu dos céus.
É o momento que vocês provam da minha presença e não terão mais fome. Mas não é só isso, porque a partir do caminho da verdade, quando eu entro ali, eu não tenho só isso. Eu tenho a luz do santuário exposta em todo momento, aquela luz queimando. Vocês entenderam que se vocês passarem pelo caminho, eu vou espiar. Espiar é perdoar, é pagar a dívida de alguém. Eu vou pagar a dívida de vocês no altar. Eu vou purificar vocês pela palavra. Eu vou fazer vocês entrar na verdade. E na verdade vocês vão encontrar adoração. E vocês vão encontrar a presença. Vocês vão encontrar a minha luz brilhando intensamente em todos os momentos. Sempre, sempre. A luz do tabernáculo estava sempre acesa. Estava sempre acesa. E muito mais que isso, lá dentro, quando vocês passarem o caminho, quando vocês encontrarem a verdade, vocês vão encontrar algo muito glorioso. Lá dentro também tinha o candelabro, e o candelabro ficava continuamente aceso, e o candelabro simboliza a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, quando eu passo pelo caminho, quando eu entro pela verdade, eu adoro, eu ofereço meu incenso, eu adoro em espírito e verdade, mas através dessa verdade eu encontro a presença do Espírito Santo queimando sempre, 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 e isso me sustenta. Ei, vocês estão procurando só o caminho, eu tenho muito mais. Vocês estão procurando só a primeira porta, eu quero levar vocês à vida. Vocês estão aqui na primeira porta procurando o caminho. Quando eu tenho caminho, eu tenho verdade e eu tenho vida para dar para vocês acessarem o Santo dos Santos. Você consegue entender a partir dessa declaração o que Cristo faz quando Ele entrega a sua vida na cruz? Jesus está na cruz, Jesus está sendo crucificado, morto, sendo expiado pelo meu pecado, sendo sacrificado pelo meu pecado. Aquela entrega dele no altar do holocausto está começando a produzir uma mistura agradável a Deus. Aquela entrega de Jesus está produzindo um incensário, está produzindo um aroma agradável a Deus, porque o aroma que Deus pede é obediência. Nós olhamos no Antigo Testamento por várias e várias vezes, Deus cobrando o seu povo estava ali, naquela labuta religiosa, dia após dia, e Deus declara 1, 2, 3, 5, 7 vezes, dizendo assim: ei, entendam que o que eu quero é obediência e não sacrifícios. O que eu quero não é essa vida costumeira e religiosa de vocês. Eu quero uma entrega, eu quero verdade nisso que vocês estão fazendo. Vocês estão vindo aqui pagando o protocolo. Eu quero muito mais. E Jesus está falando isso. Ele está falando: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade que leva a vida. Quando Jesus está lá na cruz, Ele está produzindo essa expiação, Ele está produzindo esse altar, esse incenso para o altar, porque Ele está produzindo obediência na cruz. Ele está produzindo obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar, mas às vezes o sacrificar está dentro do obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, mas Jesus estava cumprindo a sua obediência, entregando a sua vida em sacrifício. Então a obediência continua sendo maior que o sacrifício, porque o sacrifício estava dentro da obediência. E Ele está ali na obediência, entregando a vida dele e produzindo um aroma agradável a Deus. E a Bíblia diz que Jesus declara para os seus discípulos: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, então é necessário que eu vá. Jesus está abrindo, naquele momento da crucificação, Ele está abrindo a oportunidade que nós temos hoje de ter o Espírito Santo. Ele está produzindo no altar do incenso, no altar da obediência, Ele está produzindo matéria para que o Espírito Santo pudesse vir até nós e hoje pudéssemos viver a plenitude dos tempos que vivemos através do Espírito Santo. O altar está queimando, a presença do Espírito Santo é viva no nosso meio, nos nossos corações. Isso foi produzido por Cristo.
Não sendo suficiente, quando ele entrega a sua vida, ele diz: eis que está consumado. E quando ele fala isso, o véu, a porta, aquilo que era chamado de vida, se rasga de alto a baixo, e ele permite o acesso ao Santo dos Santos, antes inacessível. Antes inacessível, mas o que te leva para o lugar de vida é a verdade. O que te leva para um lugar onde tem vida e presença é a porta da verdade. O que te leva para um lugar onde tem vida, onde tem presença, onde o Senhor fala face a face, é o caminho da verdade. É o caminho e a verdade. Ele está declarando isso. E a gente quer relativizar a palavra de Deus, relativizar aquilo que Deus fala na sua palavra. A gente quer obedecer em partes. Nós queremos achar interpretações dúbias e duvidosas, para que não precisamos viver de fato aquela obediência imposta pela palavra de Deus. Nós queremos achar formas de interpretação para que as coisas possam ficar mais leves, para que a nossa obediência se torne mais fácil. Não dá. Não dá. É maravilhoso pular e gritar aqui e dizer que nós estamos rompendo em fé. Mas o romper em fé é o caminho da verdade. O romper em fé é exercer a sua vida de uma forma em que a sua vida vivida em verdade vai dando pressão nos pontos que você precisa, até o momento em que você rompe e avança. Isso é viver a verdade de Deus. Isso é viver em verdade e poder romper em fé. Você vai exercendo a sua função, você vai exercendo a sua função de crente, de cristão, vivendo a palavra de Deus, vivendo a verdade de Deus, e aí isso vai produzindo, e vai produzindo, e vai produzindo. Quando nós cantamos aqui, o Vaguinho estava ministrando, nós estamos falando, não há muralhas que ficarão de pé. Que maravilha, que coisa mais linda. As muralhas que a gente se refere nessas ministrações, nessas músicas, são aquelas que Josué enfrenta. Aquelas que Josué fica pagando uma nota e andando em volta daquele lugar lá. O que derrubou as muralhas de Jericó não foi os gritos e as trombetas, foi a obediência na instrução de Deus. Eles podiam gritar tão alto que fosse, porque tinha uma instrução para eles rodearem a cidade por 7 dias, e no último dia darem 7 voltas na cidade. Pensa o povo pagando de besta. Chegou perto do muro, o que está esperando? Guerra, né? Cara, todo na cidade fortificada, cidade murada, o povo chegou, o que vai acontecer? Guerra. Não, nós vamos ficar só andando aqui. Dando uma voltinha. Parece pobre em loja, né? Só dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha aqui, a vendedora vem 3 vezes e a gente continua dando uma olhadinha. O povo de lá de dentro estava esperando guerra, e o daqui sabia que não precisava guerrear, precisava se mover em obediência. Tem vezes que você não precisa guerrear, você precisa se mover em verdade, na verdade declarada de Deus. Às vezes a verdade de Deus elimina as suas guerras, elimina as suas batalhas. E aí no último dia, ao final, então Deus manda que eles soltem um alarido, um brado de louvor, um brado de guerra, e todo mundo começa a gritar, tocar trombeta, e então as muralhas caem e eles invadem a cidade, porque Deus derruba toda a fortaleza que os impedia de avançar. Você está entendendo? Você está entendendo o que é a verdade de Deus e por que eu trato a verdade de Deus como verdade absoluta? Às vezes você pode até achar que está pagando nota, está pagando um mico de ficar rodando e rodando e rodando em volta da cidade, mas você sabe o que Deus falou para você. Aquele povo sabia, quem estava dentro não sabia o que estava acontecendo. Quem estava fora tinha absoluta certeza do passo que estava tendo, porque estava se movendo em verdade, porque Deus tinha declarado uma verdade e ela é absoluta. O que precisava? Obedecer, porque a verdade já estava posta. Não precisa fazer força, não precisa guerrear, não precisa nem sacar a mão na flecha, ou botar a mão na espada.
precisava nada, era se mover em verdade, porque a verdade de Deus é absoluta. A Bíblia, as declarações de Deus são verdades absolutas. Sabe, quando você diz que está sozinho, quando você diz que está abandonado, quando você diz que está frustrado, quando você diz que está esquecido, você está contrariando as palavras, as verdades de Deus declaradas na sua palavra. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, todavia eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Entende? Quando você declara algumas coisas, você está produzindo armamento para Satanás. Abre a tua Bíblia aí comigo em João, de novo. João capítulo 8, João dá uma tratada, ele faz o trato da verdade em João capítulo 8, e uma das declarações que ele faz, que todos nós, ou a grande maioria de nós, conhecemos, está no versículo 32, onde ele declara, e conhecereis a verdade, e então a verdade que vocês passam a conhecer, libertará vocês. Só que ele continua tratando da verdade, e para fazer um paralelo entre a verdade, ele expõe a mentira. Ele expõe a mentira. Olha aí no versículo 44. Versículo 44, ele diz assim, ó. Eu vou pegar o 43. O 43 para você apanhar mais. Vou pegar o 42 para ficar pior para você. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse, está dando na cara, né? Mano, dependendo para quem a gente falar aqui, o cara sai da igreja. Tem uns quantos aqui querendo sair da igreja de Jesus aqui, quer ver? Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Jesus larga uma frase e olha para os camaradas e diz assim, ficou claro. Ficou claro. E ele continua dizendo, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Sabe, Jesus, ele está confrontando aqui as obras de Satanás. Então, cada vez que essas declarações saem da sua boca, você está dando argumento e arma para Satanás e se colocando numa posição de filho das trevas. Que duro isso, né? Sabe como é que eu tenho ensinado os meus filhos? Tem uma declaração quando a gente quer extorquir a verdade deles. Começa a falar, daí tu vê que aquele negócio não é bem verdade. Ele diz assim, cara, vem cá. Eles até sabem completar a frase. Quem é o pai da mentira? O diabo. E quem mente é filho do diabo. E vocês são filhos de quem? De Deus. Diante dessa declaração, quer contar a história de novo para mim? Tá bom, pai. Eles estão produzindo argumento contra si e eu não posso deixar que eles cresçam com a mentalidade de mentira. Cada vez que eles mentem,
ou eles mentem a próprio respeito deles, ou influenciado pela mente, ou influenciado pelas vozes das trevas, eles estão produzindo argumento satânico para as trevas. Eles estão produzindo alimento de demônios, que eles estão mentindo. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus não te largou, Deus continua te amando, Deus continua tendo uma obra, um plano maravilhoso e perfeito. E tudo isso é verdade, e Deus continua acreditando nisso. Essa verdade está declarada, mas você às vezes abandona essa verdade. Deus continua sendo absolutamente o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo, ou seja, a verdade, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Refaça a frase trocando o nome de Jesus para a verdade. Ele vai dizer assim, ei, a verdade é absolutamente a mesma. É a mesma que foi ontem. É a mesma declarada hoje e será eternamente. Porque a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não passará. Quer viver uma vida rompendo em fé? Conheça a Escritura e fale o que ela diz a seu respeito. Viva o que ela diz a respeito de você. Tenha as atitudes que a Bíblia lhe orienta. Ela é verdade absoluta. E com ela você romperá em fé. Romper em fé não é sair gritando. Não é levantar de manhã e dizer, cara, hoje eu estou aqui. Satanás que espere, vou rachar ele. Legal, sai rachando, e aí sai dar uma rajada de língua estranha, e mete a mão num, e mete a mão no outro, cai, e amanhã você está vivendo nas porcarias das trevas de novo. Isso não é romper em fé não, meu irmão, isso são ímpetos, e não é por ímpeto que a gente se move, é por fé. Viva a verdade de Deus, rompa de fé em fé, de fé em fé. Às vezes um dos maiores motivos de desânimo é que a gente rompe num lugar e parece que está travado no outro. Sabe o que está precisando quando você rompe aqui? O que está precisando nesse lugar aqui para romper? Pressão. Está precisando constância, está precisando continuar. Cara, eu vou continuar forçando, porque eu sei que Deus tem algo para mim aqui, e eu vou continuar, daqui a pouco, pá, rompeu, e eu vou fluir em Deus. É constância, é viver a verdade. Ei, vai. Porque o cara vai lá, rompe aqui, cara, e vive aqui, esquece lá, diz, cara, lá não estou fluindo, não estou rompendo, porque parou de dar pressão, porque parou de dar atenção. É mais ou menos a declaração de Jesus. A declaração de Jesus para os religiosos. O contexto aqui talvez um pouco diferente, mas a verdade da aplicação da palavra de Deus é a mesma. Porque Jesus repreende os religiosos, dizendo, ei, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e dos grãos. Que coisa boa, mas vocês não praticam misericórdia e justiça. E aí qual é a verdade contida nisso? Muito mais do que ofertar, ou naraná, sabe qual é a verdade que Jesus Cristo declara para eles nesse momento, dando um tapa na cara dos religiosos? Ele fala que eles são inconstantes. Ele fala que eles não vivem na verdade, porque ele declara assim, ei, façam estas coisas, sem deixar aquelas. Você rompeu, cara, vai, flui onde Deus permitir romper, não para, vai, continua, mas tem outros lugares que você precisa romper também, tem outros pontos que você precisa exercer pressão, até poder declarar, ei, nesse lugar, nessa área, nisso aqui, eu estou rompendo em fé. Vivendo a verdade de Deus, de forma absoluta, é o que Deus fala, é o que Ele declara a seu respeito. Abre a tua Bíblia aí rapidinho para nós acabar com esse negócio aqui. Salmo 119. Vamos ler todo o Salmo 119 rapidinho.
Quem riu conhece a Bíblia, né? São apenas 176 versículos. Não, vamos ler só os 160. Salmo 119, 160. Deixa eu abrir aqui para não errar. Está quase na ponta da língua. Quase, mas quase não é. É que a gente erra. Salmo 119, versículo 160 diz assim: a verdade é a essência da tua palavra. É a essência de quem tu é a essência do que tu fala. E todas as tuas ordenanças ou os teus mandamentos são eternos. Então o que Deus fala não muda. O que Deus fala a seu respeito não muda, continua sendo uma verdade absoluta, e essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade absoluta para mim e para você, e é assim que você tem que viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Sabe, eu queria aqui fazer um discurso extremamente motivacional. E não tem nada contra o discurso motivacional, não tem nada contra você sair pulando. Mas semana que vem o pastor David prega, ele lhe ajuda nisso. Né? Ele ministra semana que vem, aí a gente dá uns pulos. Eu preciso trazer você à realidade da declaração que você está fazendo. Preciso trazer você ao centro das coisas e entender que romper em fé é bem diferente daquilo que a gente ouviu falar por muito tempo. Talvez o romper em fé hoje seja sofrer uma derrota. Você sofre uma derrota e Deus alinha o seu coração com o propósito dele. É que nem os irmãos que a gente pergunta e está a vida inteira lutando, né? Que desespero. Esses dias eu falei para o irmão, rapaz, 3 anos de igreja, perguntei, e aí irmão, como é que tá? Tá lutando, pastor. 3 anos lutando. Eu peguei e disse, mano, perde logo. Perde logo essa luta e acaba. Tá 3 anos lutando, não venceu, perde. Se rende. Eu sei que para ele fez sentido porque ele sabe do que eu estou falando. Perde logo, cara. Às vezes é uma batalha que eu preciso perder. Eu estou lutando contra a vontade de Deus, eu estou lutando contra a verdade. Eu estou lutando contra o que Deus quer. Perde logo. Perde logo. Ninguém ganha da força do braço de Deus. Ninguém. Jeremias, quando fala das condições humanas e do quão enganoso é o homem, ele diz, maldito o homem que confia no próprio homem e na força do seu próprio braço. Às vezes a gente está numa briga, numa queda de braço com Deus, achando que em algum momento vai poder ganhar. Talvez você não tenha ouvido ainda, mas não vai conseguir, irmão. Não vai rolar. Perca logo. Viva o que Deus tem para você. Se entregue ao propósito de Deus, se renda ao que Deus quer. Mano, sabe que eu sou coordenador do Carisma, né? Aqui na igreja, inclusive está com as inscrições abertas, aleluia. Mas, mano, eu vejo uns alunos fazer umas doideiras aí por causa do propósito que só o sangue de Cristo. Só o sangue de Jesus. Cara, tem mano realocando trabalho. Tem mano, tem cara que entendeu. Eu não estou dizendo que o cara tem que virar vadio, não, irmão, viu? Não parar de trabalhar, não. Trabalhar é de Deus. Preguiçoso vai ter com a formiga. Eu estou dizendo que tem gente movimentando a vida dele porque entendeu que está num tempo em que o propósito dele é aprender. É desenvolver a sua vida na palavra de Deus, cursando carisma. Cara, os caras vêm contar os negócios para mim, achando que eu vou dar glória a Deus, eu fico apavorado, cara. Eu fico apavorado.
Sério, mano, tá fazendo isso? Sério, pastor, ora por mim. Pode deixar, cara. Pensa num cara que vai orar por ti, sou eu. Eu vou orar por ti. Mas o cara se rendeu ao propósito. Ele se rendeu à verdade que Deus tinha declarado a respeito da vida dele. E esse para ele é um tempo de dependência. É um tempo de viver o sobrenatural de Deus e provar disso que Deus tem. Sabe, eu vivi isso. 3 anos de seminário, eu e a Patrícia, de segunda a sexta. Não, 2 anos. Um foi sábado o dia inteiro, das 8 às 5 da tarde. Segunda a sexta, morando em Sapucaia, trabalhando em Canoas, fazendo seminário em São Leopoldo. R$500 de gasolina por mês. Há 15 anos atrás, 500 conto de gasolina por mês, irmão. O salário mínimo era 300. Faz a conta aí, Zé. Que tempo maravilhoso. Nós estávamos noivos. Casamos com a nossa casa toda mobiliada, até ar-condicionado tinha na parede, cara. Lembro que o meu irmão mesmo de sangue, chegou lá em casa, vim trazer teu presente de casamento. Mas falta um mês para eu casar. Não, mas é para te deixar já pronto, instalado. Abriu o ar-condicionado, abriu o porta-malas do carro e fomos lá. Ar-condicionado de janela, de quebrar parede, desse tamanho assim. Caraca, meu! Sabe, nós estávamos vivendo dentro daquilo que Deus tinha planejado para a gente. Deus foi suprindo todas as necessidades. Deus foi liberando para nós provisão sobre provisão. Bicho, nosso casamento tinha mais gente do que a gente convidou. A igreja parecia culto de celebração. Para não deixar ninguém magoado, nós fomos lá e botamos o convite no mural da igreja e do seminário. Quem quer ir, vai. Vamos ver o que vai dar. Ninguém vai me encher a paciência e dizer que eu não convidei. Vai. Na festa teve oração, teve gente entregando a vida para Jesus. Foi louco o troço. Teve um momento de honra. Tudo que um culto pentecostal deve ter. Mas era festa de casamento. Sabe, se renda ao propósito, viva a verdade de Deus. Deus não quer que você encontre o caminho. Os discípulos estavam com uma mentalidade tão pequena. Qual é o caminho? Ô Zé, que caminho? Eu estou com vocês esse tempo todo e vocês querem só um caminho. Eu tenho tanto mais para fazer na vida de vocês, vocês querem ficar com o caminho. Eu tenho tanta coisa para derramar sobre vocês, vocês querem ficar na porta do negócio. Eu tenho tanta coisa para levar vocês, eu tenho um caminho excelente. Eu quero levar vocês à verdade, quero conduzir vocês à vida. Eu quero levar vocês ao lugar mais íntimo de acesso ao coração do Pai. E vocês querem ficar no caminho. A verdade de Deus conduz a vida. Viva a verdade absoluta do reino de Deus, da palavra de Deus na sua vida. Viva, viva, viva. Cada vez que a minha fé é